João capítulo 14, do verso 16 ao verso 26. O texto diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede o Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Verso 26 e último: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quantos creem na Bíblia, diga: eu amo a palavra de Deus. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos na nossa série de mensagens Superando Limites. E desde o início desta série de mensagens, a proposta é justamente nos instigar, nos levar a superar limites. Estamos trabalhando a área da oração, estamos trabalhando a área da leitura bíblica, estamos trabalhando a área da contribuição que envolve a generosidade. Estamos estabelecendo várias áreas que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Para que eu e você possamos romper espiritualmente falando, não podemos negligenciar os hábitos e as disciplinas espirituais. Tanto é que nós também estaremos neste mês agora de agosto, iniciando também um novo projeto, que é fazer a leitura da Bíblia em 4 dias. Toda a Bíblia será lida em 4 dias online. Vai ter um QR Code depois de ser colocado na tela. Vai ser algo extraordinário. Em 4 dias, vocês estarão recebendo aí nas mídias sociais. Em 4 dias, você tem a oportunidade de se inscrever nesse link que vai aparecer depois para vocês aí nas redes sociais. E procurar um horário específico, que ali tem todas as informações para que você possa romper e avançar um pouco mais na leitura da palavra de Deus. Então, como eu disse no início, repito, nós estamos na nossa série de mensagens Superando Limites. E quando eu estava observando a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo me levou a esse texto, que é um texto conhecido da Bíblia, que fala justamente da maneira como Jesus Cristo estabelece ou inclui, ou aponta para o Consolador. Eu estava observando essa semana as Olimpíadas, e a gente observa, que existe vários tipos de modalidade. Existem modalidades onde apenas um atleta compete, como a natação. Existe modalidade em que um grupo maior compete, como os esportes coletivos. Mas uma das coisas interessantes, independente do atleta, ou independente da composição que ele atua, seja individual ou seja coletivo, todo atleta necessita de um treinador. Se o atleta não tiver treinador, ele vai estar sendo privado de estabelecer o seu potencial. Pode ser o maior atleta de todos os tempos, pode ser uma pessoa muito bem preparada, pode ser uma pessoa muito bem que tem as qualidades especiais para um certo tipo de esporte. Mas se ele não tiver um treinador, ele vai ficar aquém do seu potencial. Qual é a função de um treinador, pastor? A função do treinador é extrair do atleta o seu maior potencial. A função do treinador é disciplinar o atleta. A função do treinador é encaminhar o atleta não para aquilo que ele quer, mas para aquilo que ele
Precisa, tanto é que todo atleta, ele é desafiado pelo seu treinador. O seu treinador, ele desafia o atleta, ele expõe o atleta a certas rigidez de treinamento, a ponto desse atleta muitas vezes ficar fadigado e até pensando que vai morrer. E até alguém pode dizer: pastor, esse treinador está judiando do atleta. Não. Sabe por que o treinador, ele instiga o atleta a ir até o seu limite? Porque ele sabe que o atleta tem condições de avançar. Ele sabe que o atleta tem condições de superar limites e alcançar aquilo que ninguém alcançou. A gente observa em todas as modalidades esportivas que o treinador é a peça-chave para desencadear uma mentalidade de disciplina, uma mentalidade de transformação na vida de um atleta. Você já pode perceber que em várias modalidades esportivas, enquanto o atleta está ali competindo, enquanto ele está ali lutando ou fazendo qualquer esporte, na beirada da quadra onde ele está o treinador. E a palavra do treinador é sempre essa: vai, é isso mesmo, usa essa técnica. O treinador está constantemente ali falando para ele: olha, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. E isso vai fazendo com que o atleta melhore ainda mais. Então, sem treinamento ou sem treinador, não há sucesso. Vocês devem lembrar de um filme, não vou falar o nome dele aqui agora não, mas pela maneira como vou falar, você vai lembrar. Um filme bem antigo, é que geralmente quem está sendo treinado não entende a fórmula que o treinador usa. Vou repetir a frase: nem sempre quem está sendo treinado entende a forma como o treinador usa. Tem um filme muito antigo, onde o treinador o rapaz queria aprender karatê, né? Você já deve estar sabendo qual filme que é. Ele queria aprender karatê. E aí, pastor Amaral, ele queria aprender de qualquer forma. Então ele disse: você pode me treinar? Você pode me treinar, mestre? Você pode me treinar para que eu possa ser um verdadeiro karateca? Tudo bem, eu vou te treinar. Só que esse senhor, em vez de levar o jovem para a academia, levou para casa dele, casa velha. E começou assim: toma aqui esse pincel, toma aqui essa tinta, e começa a pintar. E ele fazia esse movimento assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E ele ficava reclamando: cadê o meu treinamento? Cadê o meu treinamento? Eu estou aqui gastando tempo, eu estou aqui gastando hora, e em vez de eu estar treinando, eu estou pintando a tua casa. Mas num belo dia ele diz: faz o treinamento, vai lá, para cima, para baixo. Ué, eu estou fazendo? Enquanto você está trabalhando, você está treinando. Sabe o que Deus mandou dizer para você nessa noite? Não reclame no treinamento que Deus está te dando. Você quer alcançar coisas grandes? Quem quer alcançar coisas grandes? Então tem que passar pelo treinamento. Assim como o atleta precisa de um treinador, sabe o que é o nosso treinador por excelência? Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a alcançar aquilo que nós mesmos, por nós mesmos, nunca conseguiríamos alcançar. Não tem a ver com habilidade humana, não tem a ver com esperteza de homem, tem a ver com capacitação do Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo aqui nesta noite não é performance, não é que as irmãs cantaram bem porque elas são performadas, não é porque os pastores falaram aqui antes de mim que são performados, não é porque você está aqui porque você é melhor do que qualquer um. Sabe quem nos habilita a estar aqui nessa noite? É o bendito Espírito Santo que encheu a mim e encheu você. Então nesta noite levanta a tua mão, dá um glória a Deus gostoso. Sabe por quê? Se fosse depender de homem, eu não estaria pregando, nem você estaria sentado me ouvindo. Sabe por que nós estamos aqui? A nossa dependência é exclusivamente de Deus, e o Espírito Santo dele nos enche. Então, sem treinamento não tem como alcançar sucesso. Estava ouvindo agora esses dias uma entrevista do Usain Bolt. Ele não está correndo mais, mas ele virou, sabe o que agora? Treinador. E ele estava dando uma entrevista, e um dos atletas que ele está treinando reclamou, dizendo assim: ô treinador, o treino está pesado. Sabe qual é a resposta dele para o jovem? O treino tem que ser pesado para que na hora da execução seja leve. Repita comigo assim: treino pesado, execução leve. Sabe que tem gente que na hora da execução cai? É porque não treinou antes. Sabe aquela escolinha? É para Deus. Tem que treinar. Ah não, eu vou lá e eu falo em nome de Jesus, acabou. Tem que treinar. Tem que depender do treinador por excelência, que é o Espírito Santo. Agora, quem foi o primeiro treinador? Foi Jesus.
Jesus, ele chama os seus discípulos e ele até diz: olha, vocês têm que vir, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Mas percebeu que, como é que Jesus faz? Jesus já não chama eles e já coloca para a batalha. Não, vem aqui, chamei vocês 12, já pode ir. Foi isso ou não? Não. Sabe o que Jesus fez? Repita comigo assim: antes do ide. Mais forte: antes do ide tem o vinde. Você não pode ir, você só pode ir depois, você só pode ir depois que você veio ser treinado. Sem treinamento não tem como ir. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quer ser usado? Tem que sentar para aprender. Quer ser usado? Tem que sentar para ser instruído. Quer ser usado? Tem que sentar para receber instrução do treinador. Eu vejo as pessoas muito assim: não, eu quero, pastor, pastor, eu quero. Aí diz, ele vai sem treinamento, não basta uma semana já volta, e não quero mais, não aguento mais, não suporto. Sabe por quê? Foi sem ser treinado. Mas quem permanece nos pés do Espírito de Deus, sendo treinado, sendo moldado, sendo capacitado, vai ter dificuldade? Vai, mas não volta. Sabe por quê? Quem treinou garante. Quem treinou sustenta. Jesus não chamou alunos para estar numa sala de aula, dar uma aula e cada um vai embora para casa, e o professor vai para casa. Não. Vem comigo, fica comigo, permanece comigo, anda comigo, pisa onde eu piso, come o que eu como, pensa o que eu penso, fala o que eu falo, age como eu ajo. Vem comigo, vem aprender. Eu quero ir. Não, fica. Eu já estou pronto. Não está. Pedro achava que estava pronto. Lembra de Pedro? Não, Senhor, eu estou pronto para morrer. Pedro, você não está. Não, Pedro, você não está pronto ainda, Pedro. Você está em treinamento. Não, já estou pronto. Só para você entender, Pedro, que você não está pronto. Satanás pediu para se andar com você, eu não deixei. Você só está de pé, Pedro, porque eu te sustento. Não tem a ver com você, tem a ver comigo, Pedro. Quer ter vitória? Se renda. Quer ter vitória? Aprende. Quer ter vitória? Seja instruído. E para melhorar, Pedro, você quer ver uma coisa? Você vai me negar, viu? Não vou não, vai. Sabe por quê, Pedro? Você está em treinamento. Você está em treinamento, Pedro. Eu não vou. Vai. Quando ele nega Jesus, o galo canta, o que acontece? Quando ele olha, Jesus está olhando para ele. Sabe por quê? É mais ou menos assim: eu não te falei? Você ainda está em treinamento. Jesus colocou os discípulos em vários treinamentos. Eu podia mencionar vários, mencionar só mais um. Você lembra na multiplicação do pães e peixe? A Bíblia diz que Jesus fala para eles assim: eu estou vendo essa multidão está comigo desde cedo, estou triste porque eles estão assim, sem comer. Aí Jesus vira para os discípulos e fala a seguinte ordem: dai-lhes vós de comer. Por que Jesus está fazendo aquilo? Diga: treinamento. Porque a Bíblia diz que ele já sabia o que ia fazer. Jesus não mandou porque não sabia, ele mandou porque já sabia. Então uma notícia importante: quando ele te manda fazer alguma coisa, porque ele já sabe o que vai fazer, só obedece. Dá-lhes voz de comer. Olha só a resposta a quem está em treinamento: Senhor, não dá, o horário é tarde, o lugar é deserto, despede a multidão. Quem está em treinamento não quer esforço. Quer saber uma coisa? Para que esforço? Deixa a gente ser treinado debaixo de uma árvore, tranquilo, bebendo um suquinho de laranja e cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas nunca trabalha. Deixa a gente ficar tranquilo. Eu não quero esforço, Jesus. Despede a multidão. Eu falei: não, despede não. Manda todo mundo sentar. Daqui a pouco vem um dos discípulos: achei um menino que tem. E ele diz: tem? Tem. Qual o treinamento? Dá na minha mão. Como assim? O milagre não começa pela mão dos discípulos, mas termina pela mão deles. Quem começa o processo é o treinador. Jesus pega o pão e começa a multiplicar e vai dando para os. Ou seja, se não passar por mim, você não consegue. Se não passar por mim, você não avança. Se não passar por mim, você não rompe. Se não passar por mim, você não consegue. Deixa o treinador ensinar. Não, eu sei fazer, eu tenho experiência. E vai lá e quebra a cara, sabe por quê? Não é ele que te ensina. Deixa o Espírito Santo te ensinar. E aí Jesus, com isso ele vai ensinar os discípulos o quê? Vocês precisam ser instruídos.
É por isso que aqui no capítulo 14 ele diz, lá no início do capítulo, né, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para quando eu estiver, e sejais vós também. Aí lá no 16 ele começa: eu estou indo, mas enviarei a promessa do meu pai, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, a qual o mundo não pode ver, mas vocês podem ver, porque ele está em vocês e vai habitar em vocês. Ou seja, vocês vão ter uma capacitação para dar continuidade ao treinamento que eu comecei. Então a partir de agora eu estou indo para o Pai, mas estou enviando outro treinador. E é o treinador diferente? Não, é da mesma essência. É o treinador da mesma essência. Ele vai dar continuidade ao que eu comecei. Tudo que eu falei, ele vai fazer vocês lembrar. Esse treinador Espírito Santo, ele não só vai trazer clareamento no que eu falei, mas vai ser melhor ainda. O quê? Fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque esse treinador não vem só instruir, ele veio capacitar. Ele não vem só dar ensinamento, ele veio encher. Então permaneça lá, que ele vai descer sobre vocês. E quando o Espírito Santo descer, esse treinador vai potencializar vocês em áreas que vocês nunca conseguiriam chegar se não fosse por ele. Entenda uma coisa: pregação não tem a ver com habilidade de pregador. Se o Espírito Santo não estiver aqui, é só palavra que voa. Mas eu louvo a Deus que ele está aqui, desde o púlpito até a porta. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: quer ter sucesso? Deixa eu instruir você. Então a Bíblia diz que os discípulos, eles ficam. É por isso que em Atos 1:8, que é um texto conhecidíssimo, o que o texto diz? Recebereis sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser de mim o quê? Testemunhas. Quer poder para testemunhar? Quer poder para ministrar? Quer poder para pregar? Quer poder para transformar o mundo? Só através da orientação do Espírito Santo. Não tem como, gente, a gente fazer sem treinamento. Eu ainda lembro eu não sou antigo, por favor, vou fazer 50 anos agora em agosto. Mas eu ainda lembro de ir em casas que as crianças brincavam de culto. Sim ou não? Qual era a brincadeira das crianças antigas? É brincar de culto. E você sabia que em uma dessas brincadeiras de culto, Jesus batizava? Na brincadeira de culto, Jesus curava. Tinha criança que o ministério dele era despertado na brincadeira. Ele está brincando ali de culto. Esse dia até foi engraçado. Tinha duas crianças brincando. Uma orando e a outra recebendo poder. Brincando. Brincando? Sabe como é que terminou o vídeo? A mãe estava filmando a brincadeira das duas filhas. A primeira filha orando: receba, receba, receba. Aí a que estava recebendo, né, fingiu que estava recebendo. Mas daqui a pouco a irmãzinha terminou de orar e ela continuou. Eu falei assim: acabou a brincadeira? Não, ela foi batizada pelo Espírito Santo. O que era uma brincadeira se tornou uma ré ali. Sabe por quê? Treinando, 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 treinando. Como, pastor? Pastor, eu quero falar em línguas. Treina. Como? Ora, ora, clama. Tem gente que quer: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Como? Calado. Por quê, pastor? Sabe por quê, pastor? Eu fico caladinho porque tem que ter ética. É frieza mesmo. Vou falar. Você quer? O que você está fazendo para receber? Abre a tua boca e eu te... Tem gente: não, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador, pastor. Quer? Quantas Bíblias você lê Bíblia? De vez em quando. Eu quero ser um cantor. Mas qualzinho que você canta? A gente quer que Deus nos leve a lugares que a gente não treinou para chegar lá. O Espírito Santo nessa noite está falando comigo e você: eu preparei coisas grandiosas para você. Você só não chegou ainda porque você não se submeteu ao treinamento. Quando você se submeter ao treinamento, coisas extraordinárias vão acontecer. Porque o que acontece aqui no texto, que é muito importante, quem está comandando tudo, diga, é o Espírito Santo. Ele é o treinador. Se ele é o treinador, ele comanda. O que o atleta faz? Ele ouve a instrução do treinador e aplica, pratica. Ele ouve, assimila e pratica. Com o Espírito Santo não é diferente. Vai parecer até engraçado, até um pouco um paradoxo que eu vou dizer agora, mas é uma realidade. Pregar o evangelho é bom, sim ou não? Não precisa ter medo, não é pegadinha não. Pregar o evangelho é bom, sim ou não?
Só 3 pessoas falaram que é bom pregar o evangelho. Fiquei preocupado agora. Pregar o evangelho é bom, sim ou não? Mas se você olhar Atos 16, parece que tem uma coisa contrária. Parece, mas não tem não. Quando chega em Atos 16, o apóstolo Paulo está numa viagem missionária. Vou até pedir para o pessoal da mídia colocar para mim. Eu não pedi, mas por favor, Atos 16, a partir do verso 6. O apóstolo Paulo está empreendendo uma viagem missionária. Mas está debaixo da orientação de quem? Do Espírito? Vai acompanhando comigo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido, o que está lá escrito, gente? Está aqui escrito o que lá? Impedidos de pregar a palavra Aí você, pastor, que escândalo é esse? Pregar não é bom? É. Pregar não é importante? É. Quem está impedindo eles de pregar lá na Ásia naquele momento? É o Espírito? Porque ele é o treinador. Entenda uma coisa, pregar é bom, mas existe Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? O que vocês querem fazer mas não é a prioridade. Prioridade não é a Ásia, a prioridade é outro lugar. Entenda uma coisa, o treinador sabe o lugar certo onde você tem que estar. Porque o nosso problema, a gente bate no peito, eu sei, eu conheço. Nem tudo aquilo que é para fazer naquela hora. O treinador sabe a hora certa e o jeito certo de fazer. Vê, continua o versículo, olha o 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não. Ou seja, de novo, não é para ir. Porque se dependesse de Paulo, ele tinha ido. O Espírito Santo não. Porque não era bom? Era, mas não era o momento. O treinador sabe o momento. O treinador sabe a hora certa. O treinador sabe o jeito certo. Continua o texto, olha o 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode, verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia olha o verso 10 e último. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Aqui houve permissão, por quê? Era aí que Deus queria que eles fossem. Tudo é no tempo certo, tudo é na hora que o treinador quer. É por isso que quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, os dons. E outra coisa, eu vou até falar aqui, por favor. Se você está me assistindo aí, pode ficar com raiva, porque a palavra é isso aqui. Nem tirar, nem pôr, é isso aqui. 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais não é exclusividade de ninguém. O dom é do Espírito. Ele usa quem quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Está em Atos 12, 1 Coríntios 12. E o mesmo Espírito usa para o que é útil. Então, se eu estou debaixo do treinador, ele vai me usar para aquilo que é útil, para aquilo que é proveitoso e no momento certo. Quem quer trabalhar fora do treinador quer aparecer, mas quem trabalha debaixo do treinador é o treinador que aparece. Então o Espírito Santo, ele está sendo o treinador, ele está dizendo, olha, Paulo, o que você quer fazer é bom? Mas não é o momento, Paulo. Vai ter um momento de ir para Bitínia, vai ter um momento de ir para Mísia, vai ter um momento, mas agora passa a Macedônia e ajuda. Quer ver o outro texto muito conhecido de vocês? Muito conhecido. Está lá em Atos capítulo 8. Porque isso aqui, gente, é muito doido isso aqui. Por quê? A gente está debaixo de um orientador. Atos 8 a partir do 26. Põe aí, tem alguns minutos. Eu quero que você leia comigo na íntegra. Atos capítulo 8. Olha só. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esse se acha o quê? Esse se acha o quê? Olha, entenda uma coisa. Para onde Deus está mandando Filipe é um caminho de... E alguém pode raciocinar, para que eu vou para lá se está deserto? Para que eu vou para um caminho deserto? Eu acho que não é Deus não, hein?
Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que Deus dê só coisa boa para nós. Para ser treinado por Deus não é só coisa boa não. Deus vai enviar desafios para você ser treinado. Está deserto? Acho que esse profeta não é de Deus não, hein? Eu quero outra coisa, eu quero Não, se é deserto, outra coisa. Nem tudo que dá errado é porque Deus não está. E nem tudo que dá certo é porque Ele está. Tem coisa dando certo, mas não é Ele que está. Está dando certo no início, mas no final vai dar muito errado. Mas tem coisa que está dando errado agora, está difícil, mas Ele está. E no final vai dar muito certo na sua vida. Mas olha, vamos continuar o versículo? Verso 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. 28. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. 29. Então disse o quê? Então disse o quê? Olha o treinador chegando aí. A primeira coisa, ele obedeceu. Ele foi para um caminho deserto. Quando chega no caminho deserto, quem que ele encontra? Mas não está deserto. Está deserto para você, mas ele sabe quem vai estar lá. Quando você recebe a instrução do treinador e obedece, ele contraria a lógica. Para muitos não dá, mas como ele mandou, pode ir que dá. Para muitos não tem, mas como ele mandou, pode ir que tem. Para muitos não serve, mas como ele mandou, pode ir que serve. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. O Espírito Santo falou assim, aproxima falando, aproxima gritando, aproxima falando. Só aproxima e só acompanha. Eu quero falar, só acompanha. É minha vez de pregar, só acompanha. É minha vez de cantar, só acompanha. Tem momento que o Espírito Santo usa você só para acompanhar. Por que acompanhar? Acompanhar para aprender. Acompanhar para ser instruído. Tem gente, irmão, que não quer acompanhar ninguém. Não, eu conheço, eu sei. Louvado seja a mim. Acompanha. Tem mais gente inteligente. Acompanha. Tem gente que sabe mais. Acompanha. Tem gente que ora mais. Acompanha. Tem gente que jejua mais. Acompanha. Aprende. Aproxima do carro e acompanha. Olha o verso 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que você está lendo? Olha o verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aguça o teu ouvido para isso. Quem manda Filipe para o deserto? Diga o Espírito Santo. Quem aproxima ele do carro? Diga o Espírito Santo. Só que agora está no carro um homem lendo. Olha, isso aqui é fantástico. Está um homem no carro lendo a escritura, mas não consegue entender. Porque falta para esse homem quem? Então o Espírito Santo, como tem um homem no carro lendo algo que ele não entende, porque não tem o Espírito Santo, quem que Deus envia? Deus envia, o Espírito Santo envia alguém que tem ele para explicar para o homem o que está na palavra. Assim que funciona o treinador. Tem hora que Deus te envia para lugares que você nem entende, né? Por que eu estou nesse hospital? Deu uma dorzinha aqui em mim, fui internado, os médicos não descobrem nada, é só para você evangelizar uns 2 dias, depois você sai e sai de lá. Já percebeu isso? Tem coisas que Deus permite você entrar que você não entende. É porque Deus quer usar você para algo muito maior do que você imagina. Que quem está conduzindo a tua vida é o treinador. Esse dia aconteceu um negócio engraçado comigo. Eu estou dirigindo, eu conheço o caminho da minha casa. Mas deu um apagão. Estou dirigindo, pastor Amaral. Deu um apagão. Eu não sabia qual rua que eu. Para você entender, eu moro aqui, perto da Havan, Monte Castelo. Sabe onde eu fui parar? Jardim Oriente. Para você entender o tamanho do apagão. Eu peguei aqui, fui para o Oriente. E quando eu paro no Jardim Oriente, eu parei o carro
numa esquina. Quando eu paro o carro na esquina, foi assim, pastor Amaral. Voltou totalmente o entendimento. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Nisso que eu perguntei o que eu estou fazendo aqui, bateu do lado da carona. Eu abaixei, um senhor chorando. O senhor pode descer do carro e orar por mim agora? Eu falei, posso. Por quê? É que eu estava aqui e Deus disse que ia enviar um homem negro com um carro vermelho para orar por mim. Eu falei, agora eu entendi. Aí eu entendi. Quem está conduzindo é o Espírito? O treinador sabe. Porque quando eu parei o carro, o homem começou a chorar. Eu falei, por que esse homem está chorando? Que Deus tinha falado para ele que ia mandar alguém lá para orar por ele, e isso seria eu. Mas eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. Então levanta a tua mão aqui que eu quero profetizar. Você vai ser levado em lugares que você nunca foi, para abençoar pessoas que você nunca conheceu, porque o Espírito Santo vai te usar com poder e autoridade. Então percebeu? Quem está treinando, quem está levando todo esse sucesso que os discípulos estão tendo em Atos dos Apóstolos, não tem a ver com eles não, tem a ver com o instrutor, com o treinador. Porque se não fosse o Espírito Santo, não tinha Atos dos Apóstolos. Até alguns escritores gostam de colocar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Quem está comandando é o Espírito Santo, quem manda é Ele. Quem convoca é Ele, quem envia é Ele. Você lembra lá em Atos 13? Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem está comandando tudo é o Espírito Santo. Mas eu queria deixar aqui mais uma só, para você entender como é que funciona a cabeça desse treinador por excelência, que é o Espírito Santo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê a igreja sendo perseguida. Depois de Atos 1 e 8, depois de Atos capítulo 2, depois de quase 3.000 almas se converter, a igreja começou a avançar, pessoas começaram a se converter, as autoridades ficaram assim apavoradas, dizendo, olha, esse povo está crescendo, esse povo está expandindo, a mensagem de Jesus Cristo ressuscitado está contaminando, está perturbando a cidade, está tendo alvoroço. Vamos fazer com que este grupo seja minado. Como? Vamos prender os líderes. Se a gente prender os líderes, a gente mina o poder do povo. Só que eles não entenderam, o poder não estava no líder, estava no Espírito Santo. Eles só eram o que era por causa do Espírito. Aí começaram a prender, lembra? Prenderam o Tiago, mataram o Tiago a fio da espada, prenderam o preso, prenderam o Pedro, está lá na prisão. Daqui a pouco a Bíblia diz que a igreja estava o quê? Diga, orando. Porque é assim que funciona. Quer treinamento? Orando. Quer milagre? Orando. A igreja está orando. De repente Deus manda, sabe o quê? Um anjo na prisão. Pedro, levanta, cinge-te, põe sandália, põe a tua capa, vem. As portas se abrem. Pedro sai, vai para casa, bate. Não é Pedro não, é o anjo dele. Não, gente, sou eu mesmo. Vocês estão orando por resultados. Quem está treinando vocês é o Espírito Santo. E aí depois disso começa uma coisa bonita. Lá no capítulo 3 acontece um negócio muito interessante. Pedro e o seu companheiro vão para orar. E quando eles chegam para orar na porta chamada Formosa, o texto vai dizer que lá tem um coxo que é colocado todos os dias na porta daquele templo para pedir o quê? Esmola. Olha o treinamento. Os discípulos não foram treinados tendo recurso. Os discípulos foram treinados tendo dependência de quem dá o recurso. Os discípulos não foram treinados a ter tudo. Os discípulos foram treinados a ter Deus. Porque Deus dá tudo. E aí estão subindo para a oração. Pedro e João. Quando chega perto da porta formosa, o coxo está assim, ó. Como é que o senhor prova, pastor, que dá de cabeça baixa? É só você ler no texto. O texto não fala que estava de cabeça baixa. Está no texto. Como? Ele está assim. Quando ele está assim, esperando receber alguma coisa, qual é a palavra de Pedro? Olha para nós. Por que olhar para nós? Porque ele está olhando para onde? Para a mão. Olha para nós. Ou seja, tira os olhos da necessidade e põe os olhos no milagre. Olha para nós. Quando ele levantou o olho, o que ele pensou? Agora eu estou bem. Se mandou olhar porque vai cair. Se mandou olhar porque vai descer dinheiro. Aí Pedro diz, eu não tenho prata e nem ouro. Ou seja, o que você quer, eu não tenho. Mas o que você precisa, eu tenho. Porque eu fui treinado para dar para você o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
Por que Pedro tem a ousadia de falar isso? Se fosse hoje, vou falar não, vai que não levanta. Isso. Tem até um amigo meu que está assistindo aí, viu? É para você, tá? Não vou falar o nome seu não. Mas tem um amigo meu que ele é muito terrível, cara. Terrível. E ele chega ele fala assim, Rodolfo, eu chego nos velórios, chego perto do morto e falo assim, levanta. Eu falei, por que você fala baixo? Se não levantar, ninguém ouviu. Falta de fé demais. É para você, é isso aí. Quando Pedro diz, em nome de Jesus, levanta e anda, por que Pedro tem a ousadia? Diz assim, por quê? Porque ele já foi treinado. Pedro sabe, quem eu represento é maior do que eu. Não é no meu nome. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí. E ele levanta, vai saltando, entra para dentro do templo, faz uma alegria. Sabe o que acontece? As autoridades ficam sabendo. Interroga Pedro e João. Prende os dois e diz, em nome de quem? Com que autoridade vocês fazem isso? E Pedro começa a falar. E sabe o que as autoridades responderam? Como é que ele fala assim, sendo que ele é indouto? Ou seja, ele não tem nenhum treinamento de rabi, ele não tem nenhum estudo profundo. Como é que ele tem a ousadia? Aí o texto diz, eles descobriram que ele andava com Jesus. Sabe o que é isso? Quando você é treinado por Jesus, todo mundo sabe que você foi treinado por ele. As marcas dele estão na sua. O que faz Pedro ter autoridade é porque, primeiro, ele foi treinado por Jesus, e segundo, ele está cheio do Espírito. Não é mais o Pedro medroso, não é mais o Pedro covarde, é o Pedro que tem intrepidez, não por ele mesmo, mas pela presença do treinador chamado Espírito Santo. E Pedro começa a falar, começa com ousadia, dizendo, olha, é em nome de Jesus que esse que estava agora enfermo agora está são. E Pedro começa a discursar, e aí eles batem muito neles, né? Eles batem, né? Porque as autoridades batem. Outra coisa, bateram em Pedro e João e despediram. Você vai dar um glória a Deus gostoso. Quando Pedro e João saem da presença das autoridades, com um lombo ardendo, apanharam. Foram para casa descansar. Disse assim, sabe de uma coisa? Não vale a pena. O treinamento é pesado, dói muito. Foi isso? Não. Não. Atos capítulo 4, a partir do 23. Por favor, meu amigo. Atos capítulo 4, a partir do 23. Olha que bonito. Olha que chique. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha só. Uma vez soltos, foram para casa? Não. Não. Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Olha 24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, olha a oração deles, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que enfurece os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. 26. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. 27. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que volte para casa. E concede aos teus servos que pare com a obra. E concede aos teus servos que descansem. É isso não? E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Verso 30. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. 31 e último. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Está batendo, mas o treinador garante. Está batendo, mas o treinador enche. Está batendo, mas o treinador dá vitória. Em
nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu recebo a autoridade de Deus para dizer uma coisa para você: não para diante das guerras, das lutas. O treinador Espírito Santo te enche nesta noite e te diz: eu te levantei com poder e autoridade, continua fazendo o que eu mandei. Assim diz o Senhor. Cramando a saia da carradácia, brindo a saia da baçaia da saia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A perseguição não vai parar, pelo contrário, quanto mais perseguição, mais unção do treinador. Quanto mais perseguição, mais graça o treinador dá. Quanto mais perseguição, mais unção o treinador derrama. Então se entrega. Cramando a saia lá. E tudo isso acontece por quê, pastor? Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eles iam embora para casa com medo, chorando. Tem até um louvor muito conhecido, né? Tá chorando porque se você tem um Deus, Deus está com você, Ele cuida de você. O Espírito Santo diz assim: deixa eu te treinar, tem coisas maiores para fazer na tua vida. Deixa eu te treinar. E como é que eu posso ser treinado pelo Espírito Santo, pastor? Enquanto a equipe de louvor vai subindo, como eu posso ser treinado pelo Espírito Santo? Diga comigo assim: rendição. Mais forte, rendição. Você só consegue receber dele se estiver rendido a ele. Não tem treinamento sem rendição. Para ser treinado tem que aceitar o treinamento. Para ser treinado tem que aceitar o treinamento. Mas não vou iludir você não. O treinamento não vai ser leve, mas no final vai te fazer mais forte do que você já é. O treinamento não vai ser fácil, mas no final não tem inimigo que pare na sua frente. O treinamento vai ser penoso, mas no final ele vai te conceder, sabe o quê? Graça. Mas eu quero encerrar com a melhor função do treinador. Não foi tudo não, pastor? Não. A melhor função do treinador Espírito Santo não é só dar poder, não é só ensinar, não é só dar graça na hora da provação. Isso tudo já é bom, mas sabe qual a primeira finalidade do treinador Espírito Santo? Jesus falou aqui: ele vos convencerá do pecado, da justiça. Essa é a principal função do treinador. Porque para ele treinar você, primeiro ele tem que te convencer. Se você não se convencer que você não pode, ele não consegue treinar. Se você não se convencer que você é pecador, ele não consegue treinar. Ele só treina quem está rendido. Ele só empodera quem está rendido. Quem se acha, não consegue. Quer receber? Tem que se render. Ele veio convencer o homem do pecado. Por que do pecado? Para mostrar para o homem que sem Jesus o homem não é nada. Uma das coisas que eu vi esses dias, eu achei muito lindo, no Hall da Fama do basquete americano. De vez em quando eles fazem todos os anos, né? Para aqueles jogadores que já pararam de jogar. Alguns são condecorados no Hall da Fama do basquete. E eu vi um dos jogadores, eu não vou lembrar o nome dele agora, para não errar na pronúncia. Eu achei bonito. Aquele homem grandão sobe na plataforma e ele começa a dizer o quão ele estava feliz de estar ali recebendo aquele prêmio. Mas ele falou o seguinte: sabe por que eu estou aqui? Ele apontou assim para o lado esquerdo dele. Por causa daquela senhora ali. Apontou para a mãe dele. Foi a minha maior treinadora. Ela fez com que eu não desistisse. Ela fez com que eu não parasse de estudar. Ela trabalhava em 2 empregos, porque ela queria que o seu filho estudasse. Ela não tinha dinheiro para pagar a condução, para me levar para o treino. Sabe o que ela fazia? Além dos 2 empregos, ela fazia uma extra para ganhar dinheiro, para me dar dinheiro para ir treinar. Quando eu era pequeno, que eu estava doente e eu precisava treinar, e quando ele fala isso, ele começa a chorar. Quando eu estava doente, precisava treinar, que eu não tinha nem condições de andar direito, de cansado, ela me colocava nas costas e me levava para o treino. E hoje eu sou aqui um grande jogador, sendo honrado, mas a honra não é minha, a honra é da treinadora.
Nós só estamos aqui por causa do treinador. Se não fosse ele, se não fosse o Espírito Santo, onde você estaria agora?